Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar especialmente sobre a vida de modelo e sobre 10 coisas, 10 que ninguém conta sobre a carreira de modelo. Para quem não sabe, eu me chamo Camila Granda, eu trabalho como modelo há quase 10 anos, mais ou menos por aí. Nunca trabalhei em São Paulo, sempre trabalhei na minha região, ali no Rio Grande do Sul. E também internacional, eu comecei com 20, 21, hoje eu tenho 28. Comecei a viajar, minha primeira viagem foi para a China, aquele clássico, foi para Hong Kong. E depois disso fui para Guangzhou, na China também, depois fui para Indonésia, para Jacarta. Voltei para o Brasil e a partir daí eu nunca parei, sempre indo e vindo. Trabalhei muito internacionalmente e hoje eu tô aqui na Malásia. Meu primeiro conselho é não pague ninguém. Não vá atrás de agência que queira levar o seu filho numa excursão para São Paulo e vai te cobrar R$ 2.000. Não. Não pague. A agência séria não cobra taxa. A agência séria vai te instruir. E hoje em dia com a internet tem muita informação. E você pode contatar agências da sua região e pesquisar. Tem muitas modelos ajudando também. Tem vários perfis no Instagram para ajudar modelos, de modelo para modelo, e eu tô aqui também para isso. A segunda coisa que eu quero falar é que tem que ter muito pé no chão. Essa história de chegar alguém para te prometer que tu vai virar Gisele Bündchen não existe. Gisele Bündchen só teve uma e hoje em dia tem tanto modelo, o mercado tá saturado, tem lugar para todo mundo, eu acredito que tem, sempre tem muitas modelos, gente aqui fora, aqui no exterior tem muita menina. Tem agência que traz menina de todo que é lugar do mundo e contrata ônibus para levar para os testes, um ônibus de modelo. Outra coisa que eu quero dizer é que sorte influencia muito. Sorte influencia muito. Se você conhecer a pessoa certa no lugar certo, ela vai te fazer você viajar, vai te fazer você fazer revista. Geralmente sempre tem um empurrãozinho da gente. Não existe glamour, não existe, gente. Glamour eu nunca vi. Nunca fiquei ganhando presente de marca com roupa. A gente trabalha pelo cachê, pelo dinheiro e na maioria das vezes é só perrengue. Principalmente aqui no exterior, gente. É passar muita fome. Cliente geralmente acha que modelo não come. A comida daqui às vezes não é a comida que é pro meu gosto. Às vezes você não tá num dia legal, você tem que sorrir o dia inteiro. No sol, é sempre estação contrária, você vai fotografar inverno no verão, verão no inverno. E assim, tem muito perrengue. Vou contar uma curiosidade. Revista não paga nada. Se paga, é uma ajuda de custo. Os trabalhos que os modelos fazem geralmente são revista, desfile, que também paga pouco, showroom, que o modelo fica provando roupa o dia inteiro, mostrando para os clientes como fica o caimento, eventos, nem só de foto, vive a modelo, lookbook, que são fotos, e e-commerce, fotos com aquele fundo branco clássico que o modelo trabalha de robô o dia inteiro. Campanhas, essas pagam muito bem. E eu acho feio modelos que estão viajando há anos não saber se comunicar, conversar com outro modelo no trabalho, explicar um trabalho que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante e é um dos pontos principais desse vídeo. Outra coisa, falando de pesos e medidas, é que o peso não é tão importante. O peso nunca foi importante. Geralmente as agências não pesam, então assim, o que importa são as medidas. As medidas são o mais importante, tem que mantê-las, tem que ficar nesse padrão. É muito triste, eu não concordo, mas as medidas são importantes e o peso não. Falando em cabeça boa, saúde mental. Gente, saúde mental é muito importante, é assim, e a maioria das modelos, eu falo por mim, temos uma saúde mental de bosta, porque é muita pressão. Principalmente aqui na Malásia nem tanto, mas na China, por exemplo, as medidas são muito importantes. Então, se você tem problema em manter as medidas, eu tinha agência, minha primeira agência me media toda semana. Toda segunda-feira eles tiravam as medidas. Então, gente, era muita pressão. Eu ficava agoniada com aquilo. Apesar de estar nas medidas, eu acabei perdendo muito porque eu tinha muito medo de diminuir, porque eles podem te mandar embora. Porque você bota no contrato essas medidas, principalmente para aceitar os nãos. Na China, por exemplo, eu tô falando mais da carreira internacional, mas aí acontece no Brasil, mas em menores proporções, porque o fluxo de trabalho é menor. Mas na China, por exemplo, a gente vai de mais ou menos 5 castings por dia, que são os testes. E às vezes são 8, 10 nãos por dia. E o cliente vai te olhar e dizer não. Você tem que aceitar. Às vezes você tá um tempo sem trabalhar, você não sabe se aquele é seu mercado. Já teve lugares que eu não trabalhei, que foram 3 meses que eu fiquei lá sem ganhar. E aí você vai, com que motivação você vai pros testes? Todo dia, apresenta suas fotos, o cliente olha e fala, não.
Não. Ou já fui pra Londres fazer teste e aí eles me diziam, você não é nem fashion nem comercial, você não é nem isso nem aquilo, nem muito magro nem muito gordo, sabe? Você fala, mas então eu sou o quê? Então, assim, a gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial, pensar, não, talvez eu não sirva pra esse mercado, mas tem vários outros, enfim. Eu acreditei sempre em mim, sempre foi meu sonho, então eu nunca desisti. E isso é uma coisa que eu me orgulho, porque era o que eu queria fazer, eu queria ser modelo, independente do que, de como. A maioria das minhas melhores amigas são modelos, então uma coisa que eu queria deixar bem clara é, rivalidade não existe. Gente, não existe rivalidade. Até aqui no apartamento de modelo, a gente tem que só ter uma cabeça boa e pensar que se o cliente escolher minha amiga, que bom pra ela. E se me escolher, melhor pra mim. Mas a gente geralmente tem perfis diferentes, atitudes diferentes, faz poses diferentes. Então eu tenho que simplesmente entender que o cliente vai optar por outra modelo porque ele gostou mais dela ou porque teve um empurrãozinho de alguém e não era a minha vez e a minha vez vai chegar. Sempre chega. A sua vez sempre chega se você acredita e hoje estou muito motivacional. Mas é isso, gente. Rivalidade entre modelos não existe. A coisa que eu quero dizer é que você nunca precisa largar a escola para trabalhar como modelo. Gente, trabalhar como modelo você pode começar com 18. Sua cabeça já vai estar melhor do que com 16, com 15. Depois você vai ter tempo para modelar com uma cabecinha boa por muitos anos. Eu, por exemplo, sou uma sênior, uma modelo sênior, tenho 28 anos e continuo modelando e ainda vou continuar por um tempinho. Eu acho que dá pra disfarçar, tem vários truques. Hoje em dia, skincare é muito importante e assim, não tem idade mínima e nem máxima. Hoje em dia, eu acho que com 30 e poucos ainda dá pra trabalhar bastante, principalmente aqui, e eu vou continuar, gente. Outra coisa, sabe por que a maioria dos modelos vem pra Ásia? Porque a demanda de trabalho é muito maior, a população é maior, as empresas, as fábricas, indústrias têxteis têm muitas e eles amam um rosto de estrangeiro, caucasiano. Eles amam. Então, principalmente aqui, eles dizem que eu tenho rosto de árabe. Vocês acham? Aí botam um pano na cabeça aqui e finge que eu sou malaia. Intervenções estéticas na carreira de modelo, você tem que pedir autorização. Até pra cortar o cabelo tem que pedir autorização. Inclusive é por isso que estou com meu cabelo comprido, que sempre foi curto. Aqui eu até de tanto encher o saco consegui, mas daí a minha outra agência, que é a agência mãe, que é a agência que me faz viajar, já disse não, peraí, Fih, deixa crescer um pouquinho, vamos ver como é que o mundo tá, porque né, eu quero viajar mais. E antes de eu cortar, eu tenho que ver qual que vai ser o país que eu vou e se eles vão gostar ou não do meu cabelo. Não mando em nada, não mando nas medidas, não mando no peso, eu tenho que seguir um padrão robótico, que não concordo, mas para eu trabalhar ainda precisa ser assim. O que mais incomodou a gente nesses últimos tempos da profissão modelo foi ser comparada com uma acompanhante, né? Aquela história daquele MC, que eu nem vou citar o nome e tudo mais. Gente, uma coisa que eu queria deixar bem claro, e por última nesse vídeo, é que modelo é uma profissão séria. Tô falando de buquê rosa, de prostituição, são coisas totalmente distintas. Ser modelo é uma profissão, pago as minhas contas, sou muito feliz com isso e tenho muito orgulho. Bom, gente, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, me contem, deixem seu like. E eu tô aqui pra tirar dúvidas, pra conversar com vocês e eu vou amar. Um beijo! Tchau, tchau!